Boa noite, meus irmãos. A nossa satisfação de vê-los reunidos nessa casa esta noite é imensa. Pode acreditar. Agora que começou o inverno, querer dar os ares de chegada, em que os espíritas vão colocar à prova se realmente estão dando mais valor ao espírito do que à matéria. Bem, meus irmãos, o nosso assunto de hoje é um assunto que, se nós formos a prestar atenção à profundidade dele, em função de tudo que acontece em nosso derredor. Por que da vida? Essa pergunta, normalmente, as pessoas fazem assim, conversando uns com os outros. Mas assim não dão assim aquele ênfase, tem que dar o porquê da vida. Essa palavra porquê, que a gente indaga tudo. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Experimente um determinado momento fazer essa indagação para si próprio. Daí vão encontrar as respostas que estão caindo na nossa frente e nós teimamos em não querer enxergar ou escutar. Teimamos em não querer observar as coisas, os fatos e como se desenvolve esta mecânica que o Supremo Criador reservou a cada uma daquelas criaturas quando ele criou, simples e ignorante. Aí duas perguntas simples. Deus não iria criar uma criatura simples, assim, despojada por motivo nenhum. No segundo item, ignorante. Nós não prestamos atenção, às vezes, às indagações. O simples no sentido que já indica o caminho despojado das coisas. Simples. Ignorante no sentido de ignorar as coisas. Pois bem. Mas e daí? Como vai se desenvolver esse processo evolutivo de cada uma daquelas criaturas que o Todo-Poderoso criou e adaptou em cada uma das moradas da casa do Pai, para que já missionários iniciassem o processo de evolução e procura desconhecimentos das coisas que ignoravam, os diversos defeitos objetos em cada criatura, lá no fundinho do seu intelecto. Inveja, ciúmes, desejo, megalomania de adquirir as coisas por adquirir. E outros, o simples, o desejo de progressão, exercitar o bem, exercitar o amor, exercitar a caridade e por aí afora se desenvolver no caminho. Pois bem, meus amigos, eu lá no ano de 1962, que eu já contei esse fato aqui, mas vou repetir, que é para poder dar início no sentido do título. Eu, numa das ocasiões, assisti no auditório da PUC, onde eu estudava na época, uma palestra do Fernando Ferrari. Fernando Ferrari era um jovem que estava numa caminhada. Exatamente, já naquela época acontecia coisas muito por baixo do que hoje está acontecendo aí. Por isso, um dos assuntos que o nosso Evangelho prega é o escândalo, porque somente através do escândalo podemos conhecer as verdades, as mentiras, as fantasias, os excessos e assim por diante. E ele então caminhava, escorado no título, Partido Renovador Trabalhista, o homem das mãos limpas.
Então fez um discurso maravilhoso, eu sentadinho lá na minha poltroninha, junto com os colegas lá, com o queixo caído, vendo aquele jovem apresentando as propostas, enfim, um discurso assim enorme, grandioso, terminado, aplaudido, etc. Aproximavam-se dele para abraçá-los, etc. Ele se despediu solenemente de todos que assistiam e se dirigiu ao aeroporto. Lá ele pegou o avião, levantou o voo em direção ao Rio, onde iria prosseguir um grande comício. E aqui no chapéu, no chapéu, ele morreu num desastre de avião. O avião dele caiu. Para nós foi um choque, porque minutos antes via aquela criatura deslumbrante na tribuna, fazendo aquela pregação de renovação do nosso país. E nós todos ali encantados, que esperávamos por aquilo também, porque nós militávamos muito na política estudantil, encantados com aquele jovem, de repente morre. E eu me virei para um colega meu, eu já militava também na doutrina, mas doutrina daquela época, ele não levava muito a sério. Eu disse para ele, mas vem cá, tia, mas onde está Deus? Deus cria um homem numa capacidade dessas aí, quando ele inicia a sua caminhada no processo que ele se propôs, morre. Mas que sacanagem. O que adiantou tudo aquilo que ele fez antecipadamente? Era a pergunta que se fazia. Por que ele desenvolveu aquela capacidade enorme e de repente desaparece assim subitamente? Era o que pensar. Graças a Deus, eu não me perdi como fumaça do tempo. Viajei esses anos todos dentro da nossa doutrina. E como diz Sócrates, quando eu mais imaginava que tudo sabia, vi que nada sabia. E me encontro com esse livrinho aqui, O Porquê da Vida. Que não foi psicografado, foi escrito por meu livro. Então ele aqui dá uns pequenos toques. Daí comecei a compreender. Através do nosso Evangelho, que é uma verdadeira novela da criatura humana, a novela instrutiva, elevativa, que faz com que as pessoas comecem a se conhecer, porque temos o hábito de dizer que nós conhecemos e que conhecemos os outros, que é equívoco, porque nem a nós próprios nós não nos conhecemos. Começa lá, desde o princípio de Moisés, e vem desenvolvendo nas causas anteriores das nossas aflições, das causas atuais. O significado desse título, as causas anteriores e as atuais, por quê? Daí vem o sentido porquê da vida. A vida foi um caminho que Deus, no ato da sua criação, ele deu àquela criatura, além do espírito que seria eterno, uma criatura anexa a ele, que é o corpo material, que seria temporária. Mas como assim temporária? Sim. Se o espírito é eterno, e ele inicia uma caminhada de conhecimentos, de entendimento, começa a conhecer a paz, começa a conhecer a dor, começa a conhecer a saúde de um corpo material, numa caminhada, ele precisaria de uma reencarnação. E essa reencarnação, a vida está ao espírito, o porquê da vida do espírito, que é o eterno. O material ele é temporário. Ele nasce, desaparece. É a vestimenta de nós espíritos encarnados.
que nos proporciona a capacidade, como quem frequenta uma escola, de progredir de ano após ano. Está aí, meus irmãos, as aventuras, bem-aventurados os aflitos. Quem é os aflitos que se refere? É o espírito que é aflito, não é a matéria que é aflita. Ela é apenas instrumento do espírito. E como nós temos diversas reencarnações, nós vamos acumulando, partindo de lá do início, da ignorância, nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos progredindo, evoluindo, gradativamente, uns mais rápido, outros mais lento. O processo vai se desenvolvendo. Então criamos amigos em determinada encarnação, criamos inimigos, criamos comportamento de vida e assim por diante. E quando desencarnamos, que este corpo material sucumbe, o espírito leva todos aqueles aprendizados daquele momento. E é lógico que ele vai formar em determinado momento um condomínio espiritual, onde ele vai juntar diversas personalidades. Personalidade que ele criou em outras encarnações vai se processar na outra encarnação seguinte. Ele não vai esquecer daquelas. Ele vai anexar aquela nova personalidade que ele começou a adquirir naquela encarnação presente. E aí, com isso, ele vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Então, aí, já começa a se entender o porquê da vida. Precisa existir uma vida para que isso tudo exista. O próprio corpo material, ele adquire certos hábitos, certos costumes, que às vezes nós espíritos, por desconhecimentos ou falta de reagir às vezes, nos submetemos àquela vontade material. Por exemplo, quem é dado ao vício do álcool? Quem é dado ao vício do cigarro? Materialmente falando. Tem momentos que o corpo entrou naquele processo, ele começa a exigir de nós espíritos mesmo, vem a vontade de beber, vem a vontade de fumar. Então, eu deixo de fumar quando eu quiser. Não deixa. Eu deixo de beber quando eu quiser. Não, ele vai submeter àquela vontade. Porque, de repente, o espírito cede que o corpo cometa aquilo ali. Tá, mas e daí? O que tem que ver isso com a outra? Porque tem muita coisa. O corpo material é o instrumento que Deus nos deu, o instrumento de trabalho que Deus nos dá, nos brinda em cada encarnação por onde passamos, para que possamos, com esse instrumento, ir desenvolvendo esses vícios naturais que se criam. Bom, por outro lado, se criam outros vícios, que é moral. Se criam outros vícios que é moral. Como se cria muitas coisas excelentes morais, também temos vícios, tentações, e que nós vamos acumulando de outras encarnações. Então nos vemos aflitos quando a gente quer combater esses comportamentos. Mas, meus irmãos, então, como as horas estão passando, o assunto é bastante grande, precisaríamos, no mínimo, um mês para poder desenvolver palmo a palmo. Não viemos a este mundo para competir com ninguém. Quem quiser competir conosco, perde seu tempo. Estamos nesse mundo para competir conosco mesmo.
Estamos neste mundo para competir conosco. Como? Como nós estamos competindo conosco? É tratando de se melhorar, tratando de progredir, tratando de aflições que estamos trazendo de outras existências possam ser curadas agora. Por exemplo, um casamento desfeito em outra oportunidade. Vimos em outra encarnação a procura da felicidade do casamento. Mas chegando aqui, desviamos do caminho. Começamos a procurar uniões por interesses. E o que resulta? Em determinado momento, essas uniões por interesses terminam se desfazendo. E no momento que ela se desfaz, são destruições morais de duas criaturas. Então são os tipos de competição conosco. Ultrapassar os nossos limites, vencer nossos medos, lutar contra os nossos defeitos, superar dificuldades, correr em busca dos nossos objetivos, e tudo isso já nos ocupa bastante tempo. Ou não? Ou não? É o que nós mais nos envolvemos. São aflições. São aflições. E o porquê da vida é para que nós lute e procure melhorar as más aflições e melhorar as boas aflições e rebater as más aflições por outras causas. Bem, meus irmãos, eu ainda temos aqui o tempo. Vamos ver se nós ganhamos mais uma nota que eu estou trazendo aqui, que é de um grande mestre. Ele é melhor lida do que se eu for falar assim, porque nada melhor que o autor, que é nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa. O título é O Palco da Vida. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter o céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem faltas, relacionamentos sem desilusões. Parece que também parecido com aquilo que a gente comentou antes, né? Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos seus aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Quantas vezes, né? E nós fazemos questão de subir no palco, com roupas exuberantes e aparecer. A humildade aí é crítica, né? Mas ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crises. Quantas vezes nós nos acovardamos diante de um problema? Quantas vezes nós não procuramos socorro com quem às vezes está tão perto da gente que pode nos auxiliar? E terminamos por entregar tudo. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história.
É outro fato. Temos a mania, quando surge um problema, ser vítima, somos coitadinhos. Por que, gente? Por que a gente não luta contra essa fragilidade, pseudo-fragilidade? Porque nós somos muito fortes, somos fortes sim. Já tivemos experiências da vida, quem não teve dos que estão aqui presentes, experiências da vida que se colocam diante de uma possível derrotada. Mas diz, não, eu hei de vencer. Eu hei de conquistar novamente. E não se entregar. A covardia é própria dos fracos. Os fortes reagem. Reagem até mesmo contra a enfermidade que às vezes teima em não querer abandonar a nossa morada, que é a nossa casa. Teima em, às vezes, tentar nos liquidar. Com a coragem, meus irmãos, nós afastamos os males que estão aqui dentro, que estão enviados aqui dentro do nosso cérebro, da nossa mente, que termina, às vezes, por uma coisinha simples, arrumando uma úlcera, arrumando um câncer de graça. Já tentaram imaginar essa avalanche de mortes que está ocorrendo por causa do câncer? Já tentaram verificar, meus irmãos, observar o andar do nosso planeta que está de um jeito que as pessoas estão indo de encontro aos desastres? Estão desafiando a própria vida que o Pai nos deu para que nós aproveitássemos elas em outro ângulo. Não. Estão querendo provar o quê e para quem? Como o que está acontecendo lá no Nepal agora? Quantas criaturas daqueles morros lá que por aventuras desapareceram? Isso é suicídio. E sabem que a pena do suicídio, quando retorna para a nossa casa espiritual, ela é pesada. É pesada porque acabamos destruindo e colocando fora uma oportunidade que Deus, na sua infinita bondade, nos entregou nas mãos, de mãos beijadas. E nós, aqui chegando, não soubemos aproveitar. Destruímos por nada. Ora, ir na boca de um vulcão, provar o quê? Para quê? Será que essas criaturas leem, escutam mesmo com atenção as notícias que vêm nos jornais, na televisão? Pegue esse livrinho aqui tão simples, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e leiam na sequência e vejam ali a oportunidade que o nosso Criador nos dá a cada um quando aqui chegamos, e nós na caminhada vamos jogando para a sarjeta uma após outra. Depois vem, se eu soubesse. Ele sabe. Porque nós, pais, somos os grandes responsáveis por essas criaturinhas que estão chegando e que chegaram aí. Por isso nós viemos na frente com certo conhecimento, para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los, para que não saiam do trilho. Mas a ociosidade, a televisão é muito melhor, né? É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É o que nós não fazemos, nós escondemos. Nós só falamos de nós quando é para se exibir, dizer eu sou o melhor, eu sou o bom. É os falsos profetas.
Porque o verdadeiro profeta está humildemente lá no cantinho sentado que ninguém enxerga. Porque nossa morada não é essa aqui. A nossa morada é outra. A nossa casinha é outra. A nossa riqueza é outra. Mas não. É ter coragem para ouvir um não. Quem é que gosta de ouvir não? Ninguém. Ninguém. Não, ele vai dizer que não. Mas vai, Nátia, pelo menos tu pergunta sim ou não. É conforto. Não, ele prefere ficar se auto-castigando com o silêncio. E o silêncio nem sempre fala, porque o silêncio fala também. Mas certos momentos ele não fala, ele cala. E daí? Os nossos companheiros da espiritualidade não têm obrigação de chegar e nos pegar pela mão e mostrar. Porque senão, o grande vencedor é eles, não nós. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Quem é que é humilde para receber uma crítica e ficar quieto? Nós engolimos sapo de tudo que é jeito todos os dias, quando nos convém. Não é todos os sapos que nós engolimos. Quando é aquele que a gente tem que ir para a luta, a gente engole. Ah, não, porque eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder aquilo. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. É ter humildade de receptividade. Meus irmãos, o desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. É quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Foi falado sobre tolerância no momento aí, né? Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista de pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresente dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Pedras do caminho, guarde-as todas. Um dia vão construir um castelo com elas. Do nosso Fernando. E agora, meus irmãos, o fecho nosso aqui, isso tudo que a gente está falando na mocidade, que o jovem, ele já está muito mais maduro do que na minha época. Os jovens de hoje já sabem muito mais o que querem e o que desejam. E o que pouco está interessando a eles é o dinheiro. Eu ouvi ontem alguém numa entrevista dizer assim, mas por que tu mudou de empresa? Porque a outra empresa me proporciona muito mais campo para que eu possa me realizar e vencer. Eu não estou à procura de dinheiro, porque dinheiro eu estou ganhando muito bem da que eu estou. Quer dizer, deixou de ganhar muito para ganhar menos para conquistar. Porque ele não está interessado na roupa que ele vai vestir, no sapato que ele está vestindo. E com tudo isso, então, eu lhes digo,
quando chegamos aos 85, como eu, graças a Deus, cheguei. E esta praga eu desejo a todos vocês. Obrigada. Que vocês cheguem lá. E daí, então, vai ser a coisa melhor do mundo, né, vovó? Nós que somos daquela época. Tá aí, tá me matando aí em 6 anos. Não, isso lá? Ah, não, eu vou chegar lá. É eu e a Dercy Gonçalves. De repente, tudo vai ficando tão simples. Prestem atenção só. Que espetáculo. Quando nós chegamos neste ponto. De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros. E o mesmo que seja sobre nós não tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. É isso, não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu a experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração daquele momento. E só.